maternidade e a carreira profissional interagem de forma complexa, impactando a trajetória de mulheres. No Brasil, 59,1% das mães que trabalham disseram ter dificuldades na conciliação. No serviço público, elas somam 40%. Na Câmara Municipal, das 178 servidoras, incluindo as vereadoras, 75 já tiveram alguma licença maternidade ou declararam ter filhos no imposto de renda, o que representa 42%. No trabalho, muitas histórias que vão além dos corredores. Elas que se dedicam à carreira pública trazem vivências desafiadoras, cada uma com um caminho para viver a maternidade. Eu sempre tive vontade, sim, de ser mãe, mas eu tinha outras prioridades antes disso, né? Outras coisas que eu tinha vontade de fazer e conversava, né, com meu marido, a gente sempre falou sobre isso e aí de repente, depois que eu já tinha passado, né, por algumas fases, os estudos principalmente, né, aí veio essa vontade de falar, não, agora acho que dá pra gente, né, dar esse próximo passo. A gente esperou um pouquinho para saber o sexo, então foi durante um exame, né, que eu tava fazendo ali de ultrassom mesmo, e aí a médica falou, é um menino, daí eu fiquei muito feliz, né, ele também, mas ele é filho único e eu também, então é o primeiro neto dos dois lados. Então tá todo mundo super feliz. Estar em sala exigia uma jornada muito pesada na minha casa, porque o professor leva muito trabalho em casa, então era planejamento, correção de atividades, fazer outras atividades, e eu estava com uma criança pequena em casa, bebê, em fase de diagnóstico também, né, porque ela é pessoa com deficiência, então isso também pesou na decisão de mudar, né, eu tinha prestado também outros concursos na época, e os convites vieram meio juntos, eu acabei optando pela Câmara, que não tinha esse volume de trabalho em casa. Quando eu entrei aqui na Câmara, a minha filha, a Luciana, ela tinha a idade do meu filho hoje, tinha 9 anos. Eu vim para Campinas, porque eu sou de Piracicaba, minha família toda é de Piracicaba. A Luciana eu tive quando eu tinha 16 anos, né? E então, quando eu vim para cá, vim para trabalhar com um vereador, né? Não estava nem pensando, porque eu trabalhava de coordenadora e dava aula numa escola aqui em Campinas, e daí eu conciliava a escola, a Câmara e a maternidade com a mãe. Eu fiquei aqui na Câmara, mas o segundo emprego eu fiquei mais 6 meses porque não dava conta. Quando eu me casei, meu esposo, também concursado, veio para o estado de São Paulo. Aí eu vim para Campinas em 2014 e agora meus 2 filhos nasceram aqui, um em 2017 e o outro em 2020. Quando eu tive a primeira, foi um baque, porque eu achei que eu fosse dar conta de tudo sozinha e eu vi que não, porque precisei de uma ajuda, né? E tinha uma babá, porque minha família estava em Minas, né? Não tinha rede de apoio. Pensei em colocar ela na escolinha, ficou muito doente, então foi um baque. Já o segundo já tinha aprendido a percorrer o caminho, então já estava muito mais estruturado. Era um desejo que a gente compartilhava, sempre compartilhou, né? E nós demos então a entrada na vara especializada aqui de Campinas, e depois disso foi que a gente compartilhou com a família. Minha família tinha um certo receio em relação à adoção. Quando ligaram para mim, na verdade para o meu marido, e falaram, tá pronto para conhecer seus filhos? Eu estava dirigindo e eu chorava tanto que eu não conseguia mudar de faixa. E eu fiquei naquela faixa, sem conseguir sair dela. E eu ainda tinha outros trajetos, eu falei, não, eu vou para casa, eu não tenho condição de ir para nenhum lugar mais. E eu moro numa chácara. Eu cheguei, meu marido estava com uma vassoura, varrendo a terra. Eu falei, eu acho que ele está tão desorientado quanto eu. Em meio a tantos compromissos pessoais e profissionais, o desafio de ser mãe vai além do maternar. Com esse olhar, a Câmara Municipal tem o espaço Criança, que fica no plenário da casa. E justamente
por conta de uma tragédia envolvendo uma servidora que em junho do ano passado foi vítima de feminicídio com o seu bebê de 2 meses, é que aqui, que representa a possibilidade de tantas mães participarem de decisões no legislativo perto de seus filhos, recebeu o nome de Crise Tel. Neste ambiente comum, em um órgão político e administrativo voltado para a criação de leis e a fiscalização do município, cada uma, a seu modo, faz da resiliência uma amiga para essa jornada. Mãe de primeira viagem, mãe atípica, mãe-avó, mãe solo, mãe por adoção, enfim, mães. E aí a gente fez o pedido da adoção, porque assim, você quer conhecê-los, agora você vai pedir para adotá-los. A gente foi orientado pela equipe técnica a ficar num cantinho, como quem não quer nada, e as crianças brincando assim num espaço. E o menino quietinho, e a menina e falava, e o menino quietinho, e ela falava. E eu queria agarrar eles, eu queria abraçar, e depois a equipe, as 2 meninas chamaram os 2. Falaram, olha, a gente encontrou um papai e uma mamãe para vocês. E mostrou a nossa foto. Meu menino falou assim, eu acabei de ver esse moço saindo daqui. E entre conhecer as crianças e eles virem para casa foi 1 mês. Então a minha gestação durou 1 mês. Minha irmã caçula me deu o primeiro enxoval, eu não tinha nada. Construímos um quarto em 2 semanas. E, assim, eles são a riqueza da minha vida. Não conseguia imaginar que eu ia perder o Paulo tão jovem, né? E com filhos tão pequenos ainda. A Melissa tinha 5 anos, o Eduardo tinha 2. Então eram pequenos, né? E a vida mudou de uma hora para outra. Então tudo aquilo que eu idealizei e sonhei, de repente não existia mais. Então é difícil até hoje aceitar. Além de eu ter que lidar com a minha dor, eu tinha que estar forte. Eu não escondia as minhas emoções. Meus filhos viam chorando e tudo, mas eu tinha que dar conta, né? Eu tinha que me tirar forças para poder seguir adiante. Eu falo que meus filhos eram... eles achavam que eu era a fortaleza deles, sem saber que eles, na verdade, que eram a minha, né? Que são a minha. Minha família agora acabou por vir para Campinas, meus pais. Então, a gente vai ressignificando a nossa trajetória, né? Ela falou, mãe, eu vou casar. O meu genro é uma pessoa maravilhosa, companheiro, um paizão. Aí resolve casar, e daí no dia do casamento dela, acho que no outro dia a gente descobre que ela tá grávida. Ela casa e a gente descobre que tá grávida. E assim, foi assim, uma felicidade. E é escadinha, tá, Mirna? É Maria Rita, Tereza, Elisa e o Benjamin de 1 ano. Uma expectativa meio maluca, né? Porque eu, de novo, grávida, com o medo era totalmente diferente. O que eu passei na minha gravidez, na primeira gravidez, não era na segunda. Cheio de, ai, que medo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas assim, minha filha, ela tava ali para mim também, cuidando, me ajudando, assim, e hoje, que nem... Ela foi sua rede de apoio naquele momento? Foi, muito, a Luciana foi minha rede de apoio. Ela tem um vocabulário muito rico, né? Um vocabulário que é muito interno, ela não consegue expressar verbalmente. E aí eu tive a ideia de fazer esse livro contando um pouquinho, dando um pouco de voz, né? Dando voz a ela para contar a própria história e para ela se ver também no livro, porque ela gostava muito de folhear, mas ela não tinha paciência de ouvir histórias. Então a gente fez todo um treino para ela aprender a sentar, ouvir uma história. E aí esse livrinho, quando chegou, ela se viu ali dentro do livro, identificando a vovó, o vovô, os ambientes que ela gosta. Então foi muito legal ajudá-la a entender que o livro tem uma função. A maternidade atípica é equilibrar expectativas, frustrações, esperanças e comemorar, né? Cada avanço. Acho que esse vínculo é muito mais do que um cordão, mas se constrói no dia a dia mesmo com muita paciência, com muita sensibilidade, com muito amor incondicional. E eu digo sem
romantismo, que a minha filha me fez uma pessoa melhor e me faz uma pessoa melhor a cada dia, aprende mais com ela, então é muito bom ser mãe da Eloá. Na Câmara, são mães vereadoras, concursadas e comissionadas e as que atuam nas empresas terceirizadas. Com desafios diversos, o apoio em cada fase é essencial para que essas mulheres consigam unir a trajetória profissional e o maternar. A ideia é justamente dar uma atenção para ele, mas também seguir na minha carreira, né? Continuar fazendo as coisas aqui na Câmara, né? Acho que o trabalho é algo que é importante também na minha vida, né? Meu trabalho, minha carreira, então vai ser é também uma adaptação. Eu tenho uma família que me apoia muito, né? Meu esposo, minha família, tenho uma ajudante que é meu braço direito. E aqui na Elecamp também, né, uma equipe que entende essas questões que são específicas, né, de uma jornada que continua muito aqui. Então, uma equipe que trabalha muito junto, muito unido. Então, sou muito grata a Deus por ter essa rede de apoio, né, e eu gostaria que todas as mães tivessem, porque realmente faz diferença no dia a dia. A maternidade solo, para mim, foi uma necessidade. Né? Não foi uma escolha que eu fiz. Aqui na Câmara, aqui em Campinas, a minha família, todo mundo foi muito acolhedor, porque todo mundo soube da nossa história, né? Então, a gente veio apoio de lugares, né, que a gente não espera. Mas é uma dor assim, silenciosa, né? Porque tem momento que você tem que respirar fundo e ver aquelas duas pessoinhas e falar, vamos seguir. Quando a gente sai, ninguém fala que se o meu filho é tio, às vezes parece, as crianças é tudo sua. Não, eu sou a avó. A avó, ninguém acredita que eu sou avó de 4. Mas o meu filho é, assim, apaixonado pelas crianças, porque ele fala assim, as minhas sombrinhas, que é as sobrinhas dele, né? E agora minha filha tem um menino, que ele falou, mãe, eu não aguentava mais menina, eu precisava de um menino. É super divertido. Cansa, viu, gente? Mas é divertido. É uma maternidade real. Da mulher que, de repente, gera e tem o seu parto e ela fica lá amamentando e ela não dorme e ela tá cansada e ela precisa de ajuda. Em uma ocasião ele, por que ela me deixou para trás? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque o meu filho? Eu não posso explicar. Não consigo dizer isso para você. Sabe? E você sentir que aquele afago foi o que me tornou mãe dele. Ele me reconheceu mãe. Eu nunca achei que uma licença maternidade era tão necessária. Porque eu me tornei mãe, eu me descobri mãe. E eles, filhos, que eles tiveram aí uma lacuna de 2 anos sem vínculo parental, né? Mas eles também eram uma familhinha que chegou em outra família. E para eles estarem naquela condição de precisar encontrar uma nova família, é porque eles sofreram uma situação que colocava eles num risco enorme. Sem romantismo, elas avaliam que a mulher não deve ser definida apenas pelo papel de mãe, mantendo sua saúde emocional e a sua identidade. E mesmo não se prendendo às perfeições, o presente é vivido no dia a dia com seus filhos. Tem dias que estou um pouco mais ansiosa, tem dias que eu estou bem tranquila, assim. A mãe se especializa em muita coisa, né? Nos cuidados, na legislação, de garantia de direitos, enfim, a gente aprende muito e faz disso não só uma bandeira de luta, né? Mas uma vida, né? É uma jornada, é a minha vida, ela é a minha vida. E hoje eu tenho muito mais conhecimento. Se eu tivesse em sala de aula hoje, com certeza seria uma professora muito melhor do que já fui, pelo conhecimento que ela trouxe, né? Quando o filho é nosso, a gente quer educar o melhor caminho, ensinar tudo. Os netos também é assim, né? Mas assim, parece que você tem um acalento diferente com os netos. A hora que ele fala assim, vovó... De manhã eu ligo e faço chamada de vídeo. Assim, é uma coisa tão grandiosa, tão gostosa, que assim, eu me vejo tanto que eu ligo para minha filha e falo, ai, como meus filhos estão? Porque é assim que eu trato eles. Eu falo, vovó, te amo, vovó, mas eu falo, como meus filhos estão? Assim, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu amo meus netos, eu amo minha família. Eu sou uma mãe presente, eu acompanho tudo e eu acho que eles estão indo bem, sabe? Os dois. Eu tenho um pai que ele é maravilhoso e às vezes eu me emociono de pensar, meus filhos não vão saber o que é ter um pai, né, presente, mas eu sou uma mãe que estou aí
e tô aí para isso, né? E vai dar certo. É alma, é âmago, é espírito, é profundo o vínculo que eu tenho com eles. A minha família é o amor da minha vida e por mais que eu trabalhe aqui, que eu tenha a jornada de mãe, que eu advogue agora, não importa, nada disso pode superar o momento de eu estar com eles, de viver junto, de curtir.